Considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas são 5,1 metros de comprimento, 2,1 metros de largura e 2,1 metros de altura. Considere que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de cubo com 1 metro de aresta cada uma e que essas caixas podem ser empilhadas para o transporte. Qual é o número mínimo de viagens necessárias para realizar esse transporte? Muito bem. Observe que, então, o cubo tem como volume 1 metro cúbico, uma vez que cada aresta, que eu encontro entre duas faces, no caso aqui do cubo, né? Cada aresta tem 1 metro. Então, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, o volume do cubo é a aresta do cubo elevada à terceira potência. Então, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro dá 1 metro cúbico. Desse modo, sabendo o volume do cubo, nós temos o volume total das caixas, uma vez que sabemos o número de caixas. 240 caixas nos daria, então, um volume de 240 metros cúbicos. Cuidado, então, agora com a tentação de dividir o volume total das caixas pelo volume interno da carroceria do caminhão, que seria o produto dessas três dimensões, para obter o número de viagens. Ocorre que aqui não estamos falando de líquido ou gás, estamos falando de número de caixas, estamos falando de número mínimo de viagens. Então são números inteiros, na realidade números naturais. Então, o que nós temos aqui é uma situação em que o volume interno da carroceria do caminhão, ele não é ocupado exatamente pelo número de caixas em cada viagem. Isso é, se você encher o caminhão com caixas, esse volume interno dará uma pequena sobra de espaço. Essa pequena sobra, ela interfere, então, nessa intenção de querer dividir aqui o volume total ocupado pelas caixas pelo volume interno da carroceria do caminhão. Cuidado com isso, então, porque se você fizer isso, você vai obter um número menor de viagens, uma vez que esse denominador aqui se tornará maior do que o que será efetivamente utilizado em cada viagem, né? Então, vamos agora demonstrar a partir de um cubo, né? Esse cubo corresponde a cada uma dessas caixas. E esse cubo tem as dimensões indicadas no enunciado. A carroceria do caminhão será ocupada, então, obviamente não será colocado em escala isso aqui, o volume desse cubo aqui é maior do que o volume que será indicado aqui, mas estamos falando do mesmo cubo. Então, esse cubo, que corresponde a cada uma das caixas, será colocado aqui dentro da carroceria do caminhão. Então, colocando numa carroceria com essas dimensões, cujo volume é dado pelo produto dessas dimensões, isso é, 2,1 vezes 2,1 vezes 5,1, isso dá o volume interno do caminhão, da carroceria do caminhão, né? E agora essa carroceria começará a ser preenchida com cada uma dessas caixas, cada uma delas representando essa aqui. Então, colocada a primeira caixa, colocada a segunda caixa, já vemos que na altura só cabem duas caixas e sobrará um pouco aqui, né? Vamos para a terceira caixa e agora as caixas todas colocadas na base da carroceria para que se perceba o número de caixas que se consegue colocar. Então note que 1, 2, 3, 4, 5 caixas poderão ser colocadas num espaço de comprimento 5,1. Aqui, ó, ao longo da carroceria, no seu comprimento, ela tem 5,1 metros. Então, obviamente, não se consegue colocar mais de 5 caixas. Note que sobrou aqui 0,1 metro. Está aqui. A mesma coisa acontecendo aqui em cima. 2,1 metros e sobra aqui 0,1. Né? Então, esse espaço aqui em cima, como esse espaço aqui atrás, porque
serão duas fileiras aqui de caixas embaixo e duas fileiras em cima. Então sobrará um espaço aqui atrás e um espaço aqui em cima e ainda um aqui na lateral, uma vez que aqui também não tem exatamente 2 metros. Era desse volume excedente que eu estava falando quando apontei aqui um perigo de se querer dividir o volume total das caixas pelo volume interno da carroceria. Isso daria um número diferente do que o que usaremos. Daria um número diferente porque esse volume interno da carroceria é maior do que o volume efetivo que as caixas ocuparão dentro da carroceria. Muito bem, podemos então dizer que aqui são 5 caixas, aqui 2 e aqui 2, de modo que numa viagem serão levadas 20 caixas. Perceba, são 2 caixas aqui e 5 aqui, portanto são 10 caixas na base. E mais 10 caixas em cima, um total de 20 caixas em cada viagem. Qual será então o número de viagens para carregar 240 caixas? O número mínimo de viagens, né? Então será NV igual a 240 sobre 20, o que dá 12 viagens. Isso credencia a letra C como correta. Está encerrada a questão.